Você sabia que o universo guarda segredos que vão muito além da nossa compreensão? Buracos negros são um dos mais intrigantes e misteriosos fenômenos do cosmos. Ao redor dessas entidades enigmáticas, existe um conceito ainda mais fascinante, um horizonte de eventos. O que sabemos sobre isso? O que realmente acontece quando algo cruza essa fronteira emocionante e aterrorizante? Prepare-se, porque a jornada que estamos prestes a embarcar revelará insights surpreendentes, perguntas instigantes e talvez até algumas verdades desconcertantes sobre o que acontece nas profundezas do espaço e do tempo. Imagine-se orbitando um buraco negro. A gravidade exerce uma força tão forte que, quando algo se aproxima demais, não há mais retorno. Essa barreira, conhecida como horizonte de eventos, é um dos limites mais críticos e extraordinários do universo. Você pode estar se perguntando, o que realmente acontece nesse ponto sem volta? A verdade é que o horizonte de eventos não é apenas uma linha no espaço, mas uma fronteira entre o conhecido e o desconhecido, entre o que podemos entender e o que permanece além do nosso alcance. Vamos explorar o que é um buraco negro por trás dessa fronteira misteriosa. O que sabemos sobre a sua formação? Os buracos negros se formam após a morte de estrelas massivas. Quando uma estrela esgota seu combustível, ela não consegue mais sustentar sua própria gravidade. Como resultado, colapsa sob seu próprio peso. Isso cria uma singularidade, um ponto com uma densidade infinita. No entanto, a verdadeira mágica acontece ao redor da singularidade, onde a gravidade se torna tão intensa que nada pode escapar, nem mesmo a luz. E é exatamente aqui que o horizonte de eventos entra em cena. Você sabia que a luz, a coisa mais rápida do universo, não pode escapar de um buraco negro? Isso é fenômeno fascinante. Assim que algo cruza o horizonte de eventos, está fadado a desaparecer. Aqueles que se aventurarem nessa região estarão condenados a um destino que, até agora, só podemos imaginar. Mas mesmo antes de cruzar essa linha, o que acontece? A força gravitacional começa a esticar e torcer os objetos próximos em um processo chamado de espaguetificação, onde matéria é esticada até se tornar fios finos, como espaguete. Se você está se perguntando o que exatamente é essa espaguetificação, fique à vontade para se aprofundar nesse conceito. Com a diferença de gravidade entre as extremidades de um objeto, a força de atração pode ser tão intensa que estica a matéria em direções opostas. Imagine um astronauta se aproximando de um buraco negro. A parte de seu corpo mais próxima da singularidade seria puxada com uma força muito maior do que a parte que está mais distante, resultando em um estiramento indescritível. Isso parece ficção científica, não parece? Mas é uma realidade estranha e perturbadora. O que há além do horizonte de eventos? Essa pergunta tem deixado cientistas e filósofos inquietos por décadas. Alguns teóricos sugerem que, uma vez que cruzamos essa linha invisível, o tempo e o espaço se comportam de maneiras totalmente inesperadas. A relatividade geral, proposta por Albert Einstein, nos diz que a gravidade curva o espaço-tempo. Portanto, dentro de um buraco negro, a lógica e o tempo que conhecemos poderiam se desvanecer. Você pode estar se perguntando, o que é o tempo, na verdade, se não podemos medi-lo da maneira que estamos acostumados? Essa reflexão pode resultar em uma crise existencial profunda. O que é um segundo se sentirmos que o tempo parou? E o que significa associar causa e efeito em um ambiente onde as regras que conhecemos não se aplicam mais? Essas perguntas podem levar a um desdobramento fascinante em nossa compreensão do universo. Você sabia que buracos negros podem engolir tudo ao seu redor, incluindo estrelas, planetas e até mesmo radiação? Isso é outro aspecto impressionante desse fenômeno cósmico. Quando a matéria é capturada por um buraco negro, ela não desaparece imediatamente. Em vez disso, forma um disco de acreção ao seu redor, onde a matéria se acumula e se aquece a temperaturas extremas, emitindo radiação em forma de raios X, que podemos detectar com nossos telescópios. Esse processo é não só alucinatório, mas também informativo, já que nos oferece pistas sobre a massa e a rotação do buraco negro. Você percebeu que, mesmo que um buraco negro pareça um abismo sem fundo, ele não é uma entidade totalmente negativa. Na verdade, buracos negros também podem ter um papel vital na formação de galáxias. As teorias mais recentes sugerem que a presença de buracos negros supermassivos no centro das galáxias pode influenciar a formação e a evolução das mesmas. Essa relação complexa entre buracos negros e galáxias é um campo de pesquisa ativa e nos lembra que o universo é uma teia intrincada de forças e fenômenos que interagem de maneiras que ainda estamos começando a entender.
Vamos dar uma pausa para uma reflexão. Você provavelmente já se perguntou qual seria o impacto de testemunhar um buraco negro de perto. O que você sentiria? Medo, fascínio ou talvez uma combinação de ambos? Essa ideia de se aproximar do horizonte de eventos provoca uma sensação de maravilha e horror ao mesmo tempo. Através da ficção científica, exploramos essas emoções, mas o que a ciência realmente diz sobre essa experiência? Como seria, de fato, ficar à beira dessa fronteira cósmica? Voltando à ciência, você sabia que o horizonte de eventos não é fixo? Ele pode variar dependendo da massa do buraco negro e de sua velocidade de rotação. Esse fenômeno é intrigante e modifica nossas percepções sobre o que conhecemos. Cada buraco negro possui um horizonte de eventos único, e isso nos leva a um novo conjunto de perguntas. Existe uma periferia onde a gravidade começa a se tornar forte, mas ainda permite que a luz escape? Cientistas têm estudado essas questões com a esperança de decifrar mais sobre a natureza dos buracos negros. Às vezes, o que mais fascina sobre o horizonte de eventos é o que ele representa em um contexto filosófico. A ideia de um ponto sem retorno levanta questões sobre o destino e a escolha. Você pode se sentir atraído por algo, mas se aproximar muito pode significar sua perda total. Essa metáfora é poderosa não apenas no âmbito da física, mas também na vida cotidiana. Como equilibramos nossas ambições com os riscos que estamos dispostos a assumir? O horizonte de eventos pode muito bem ser um reflexo de nossas próprias fronteiras pessoais e do que estamos dispostos a explorar. E aqui fica uma provocação: será que um buraco negro poderia conter uma outra dimensão ou até mesmo um universo paralelo? Essa é uma ideia que muitos cientistas e teóricos da ficção científica têm explorado. Seria possível que o que está além do horizonte de eventos não seja um vazio, mas uma porta para outras realidades? Essa questão não só estimula a imaginação assim como nos faz questionar tudo o que sabemos. À medida que continuamos essa viagem ao redor do maravilhoso mundo dos buracos negros e do seu horizonte de eventos, vamos considerar as tecnologias que nos ajudam a explorar esses mistérios. Através de radares espaciais e telescópios, estamos testemunhando coisas que parecem pertencer a outro mundo. O evento de interferômetro de ondas gravitacionais LIGO, por exemplo, já detectou ondas geradas por buracos negros fundindo-se. Essas gemas do cosmos são mais do que dados científicos, elas nos convidam a sonhar e a nos perguntar em quão longe podemos chegar em nossa compreensão. E não podemos esquecer das novas teorias. A física quântica lança luz sobre como a gravidade e a mecânica quântica podem se relacionar, dando-nos pistas sobre o que acontece dentro de um buraco negro. O conceito de radiação Hawking, proposto por Stephen Hawking, sugere que buracos negros podem de fato emitir partículas, portanto, não são totalmente black holes em um sentido absoluto. Como isso muda nossa percepção do horizonte de eventos? Estaríamos realmente condenados a desaparecer? Chegamos a um ponto fascinante nesta jornada. O horizonte de eventos não é apenas uma linha imaginária, ele é o símbolo da fronteira suprema do conhecimento humano. E como todas as boas histórias, essa narrativa dos buracos negros e de seu horizonte de eventos não tem um final certo e imediato. Em cada nova descoberta, cada nova pergunta, nós, como humanidade, continuamos a lutar para entender nosso lugar em um universo vasto e muitas vezes enigmático. E aqui fazemos uma pausa. No próximo segmento, exploraremos mais profundamente as implicações do que acontece após cruzar o horizonte de eventos, as teorias que tentam explicar o que reside no centro de um buraco negro e como isso afetará perpetuamente nossa visão do cosmos. Prepare-se para mais perfurações na realidade que conhecemos e revelações que muitos acreditam serem, no mínimo, perturbadoras. O que vem a seguir certamente deixará você espantado e ansioso por mais. Após cruzar o horizonte de eventos, a jornada se torna cada vez mais intrigante. Uma vez que um objeto ultrapassa essa barreira, ele entra em um domínio onde as nossas leis da física, tal como as conhecemos, podem sofrer mudanças radicais. É aqui que o conceito de singularidade é crucial. A singularidade é o ponto no núcleo do buraco negro onde a densidade se torna infinita, e as leis da física tal como as conhecemos não se aplicam mais. Neste ponto, o espaço e o tempo colapsam em uma nova realidade, e o que acontece a partir daí permanece envolto em um véu de especulação. Físicos têm tentado entender como a singularidade funciona e o que acontece com a matéria e a informação ao chegarem nesse ponto crítico. Uma das questões mais debatidas é o famoso paradoxo da informação. Segundo a mecânica quântica, a informação nunca é perdida, mas o que ocorre com a informação que cai em um buraco negro?
Stephen Hawking, entre outros, propôs que, eventualmente, os buracos negros poderiam evaporar ao longo de bilhões de anos, emitindo radiações e dessa forma libertando a informação de volta ao universo. Essa teoria sugere que, embora um buraco negro possa engolir matéria, ele também pode, de maneira surpreendente, devolver algo ao cosmos. Imagine ter a possibilidade de reunir dados sobre os eventos que ocorreram em um buraco negro através da radiação emitida. Seria como ter um testemunho de tudo que foi consumido pela gravidade esmagadora. Esse conceito não só abre novas avenidas de pesquisa, como também nos faz questionar o que realmente significa perda em um contexto cósmico. Assim, ao invés de encararmos o buraco negro como um fim, poderíamos ponderar sobre ele como um ciclo de transformação. E o que dizer do tempo, você se pergunta? O tempo, como percebemos fora do horizonte de eventos, altera-se drasticamente à medida que nos aproximamos da singularidade. A relatividade geral de Einstein nos ensinou que a gravidade tem um impacto profundo no fluxo do tempo. Para um observador externo, pareceria que um objeto que se aproxima do horizonte de eventos desaceleraria gradativamente até ficar congelado no tempo, uma vez que nunca conseguiria realmente ultrapassar a barreira. No entanto, para aquele que cruza o horizonte de eventos, o tempo segue seu curso de maneira diferente, e ele não sente esse efeito. Esse fenômeno já foi ilustrado em várias produções de ficção científica, mostrando como o tempo pode se comportar de formas peculiares em ambientes extremos. A ideia de que a viagem para um buraco negro poderia resultar em experiências de viagem no tempo é um conceito que tem fascinado não apenas escritores, mas também físicos teóricos. E, embora essas ideias possam parecer pura especulação, elas são alimentadas por uma base científica real. Mas aqui, entramos em um território mais especulativo. Se o buraco negro pode se conectar a outros universos ou dimensões, como alguns teóricos sugerem, isso implica que poderia haver passagens para realidades alternativas. Essa ideia é um convite à imaginação, e se, ao atravessar o horizonte de eventos, encontrássemos não um fim, mas um início de algo novo e desconhecido? A própria estrutura do universo pode ser muito mais complexa do que podemos imaginar. À medida que avançamos nesse tema, não podemos ignorar o mundo das descobertas científicas recentes. Telescópios de última geração, como o Event Horizon Telescope, têm permitido aos cientistas capturar imagens mais nítidas de buracos negros, revelando detalhes que antes eram invisíveis. Essas investigações oferecem não apenas vislumbres do comportamento gravitacional extremo, mas também desafios à nossa compreensão atual, levando a uma reavaliação das teorias existentes. Um exemplo recente é a detecção das ondas gravitacionais geradas pela fusão de buracos negros, que oferece uma nova janela para o universo. Essas fusões não apenas fornecem informações sobre os próprios buracos negros, mas também oferecem dados cruciais sobre a formação e evolução das galáxias ao longo do tempo. A observação contínua de tais eventos também lança luz sobre a validade de teorias que se acreditava serem puramente teóricas até hoje. Além do mais, a astrofísica moderna investiga a relação intrincada entre buracos negros e energia escura, que compõe a maior parte do universo, mas cuja natureza permanece um mistério. Poderia haver uma conexão profunda entre esses fenômenos extremos e a estrutura em larga escala do universo? Os cientistas estão cada vez mais cientes de que a compreensão integral de um buraco negro pode ser fundamental para desvelar mistérios muito mais amplos sobre a natureza do cosmos. Vamos refletir em como tudo isso nos afeta enquanto seres humanos. A busca pelo entendimento do universo é uma parte fundamental da experiência humana, e ao nos confrontarmos com conceitos complexos e paradoxos, somos empurrados a expandir não apenas nosso impacto científico, mas também nosso pensamento filosófico. Como a nossa visão de mudanças, destino e mesmo espiritualidade se transforma ao contemplarmos a imensidão do espaço e as complexidades que ele abriga. Num mundo onde a incerteza é a única constante, o horizonte de eventos serve como um poderoso símbolo. Ele representa tanto obstáculos definitivos e barreiras intransponíveis quanto possibilidades inexploradas e aventuras a serem vividas. Imagine se a vida fosse uma viagem, em você se depara com situações que exigem escolhas, gambiarras, em última análise, uma disposição para experimentar o desconhecido. Da mesma forma, a busca por conhecimento astronômico é uma metáfora para a própria vida, a degustação do presente ao mesmo tempo que nos preparamos para um futuro desconhecido. À medida que nossa pesquisa evoluir, podemos começar a perceber que o horizonte de eventos não é apenas um fenômeno astronômico intrigante, e ele é também um reflexo de nossas lutas e triunfos enquanto procuramos entender nosso lugar no universo. Cada nova descoberta nos empurra para mais perto de um entendimento, não apenas do cosmos em si, mas do que significa ser humano dentro dele. Por fim,
O que se pode concluir sobre o horizonte de eventos e os buracos negros é que eles nos forçam a questionar, a duvidar e a explorar novas fronteiras, tanto no universo como dentro de nós mesmos. Até onde podemos ir em busca de respostas? O horizonte de eventos permanece como uma linha de demarcação, não apenas no espaço cósmico, mas também na jornada humana em busca de significado. Com isso, encerramos nossa exploração por esses mistérios cósmicos. O horizonte de eventos continua a ser um provocador de debate e curiosidade, uma fascinante interseção entre a física, a filosofia e a imaginação. Enquanto buscamos entender o universo em que habitamos, que possamos sempre olhar para o céu, conscientes de que além do que vemos, há um vasto potencial à espera de ser descoberto. O cosmos está sempre nos desafiando e nos convidando a sonhar. E verdadeiramente, quem sabe o que o futuro nos reserva? O que sabemos com certeza é que as perguntas sempre serão mais poderosas do que as respostas e que a busca pelo conhecimento nunca termina.